A graça e a paz do Senhor. Estamos no culto, domingo à noite, hora da mensagem da palavra do Senhor. Hoje vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Leio assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar. Senhor, abençoa a tua palavra. Abençoa o teu povo espalhado nos seus lares, atento para ouvir a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, através deste texto. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Neste texto, quero colocar 3 atitudes para resolver o problema. Como resolver problemas na igreja? A igreja precisa estar atenta para resolver os problemas que se apresentam. Ali eles já tiveram, logo no começo da igreja, tiveram um problema da perseguição, quando os sacerdotes queriam impedir que a palavra de Deus fosse pregada. Depois nós tivemos o problema da mentira na igreja, quando aquele casal, Ananias e Safira, mentiram, dizendo que venderam a casa por tanto e aquele valor estava ali, sendo que era mentira. E por causa da mentira Deus os matou. Deus tirou-os do meio da igreja, porque Deus quer prevalecer a verdade dentro da igreja. E depois nós temos, conforme o texto que lemos, a questão da murmuração por causa das viúvas dos gregos. Eles atendiam às necessidades das viúvas, mas estavam atendendo mais as viúvas do lado dos judeus do que do lado dos gregos convertidos. E então houve aquela murmuração, os gregos reclamando, mas as nossas viúvas estão sendo desprezadas. E aquela murmuração cresceu dentro da igreja. Alguém pode até comentar: mas como tem problema a igreja? Toda igreja tem problema, sim. Sempre tem problema na igreja. E comentários semelhantes. Sim, é verdade, tem problema. Sabe por quê? Porque a igreja é constituída de homens. São os homens que causam o problema. O problema são nossos. Nós é que trazemos o problema para o que chamamos de igreja, o ajuntamento do povo. A igreja de Deus, a igreja que Deus quer e planejou e vai levar para os céus é perfeita. Mas enquanto nós estamos numa igreja local, num bairro, num determinado endereço, aquela igreja constituída de homens tem problemas e vai continuar tendo problemas. O problema pode crescer, mas o problema pode diminuir e pode ser exterminado, depende das nossas ações. Vamos aprender aqui 3 atitudes boas para se resolver os problemas. A primeira delas que vemos com os discípulos, é como enfrentar o problema. Eles enfrentaram o problema imediatamente.
Assim que souberam da murmuração entre os gregos e os judeus, eles já começaram a resolver o problema. E nós lemos no verso 1 e 2, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Convocando a multidão dos discípulos, ou seja, a igreja, os crentes. Eles tiveram humildade de buscar com os irmãos a solução do problema. Poderiam eles resolver, poderiam fazer uma reunião da direção, a reunião do presbitério. Não, reuniu a igreja toda, é a assembleia constituída. Nós vemos aqui a humildade desses homens que andaram com Jesus em trazer o problema, abrir o problema para a igreja. Eles também entenderam que eles não podiam resolver todos os problemas. Tem que haver uma distribuição de poder. E aí chama a igreja. E fizeram isso rapidamente. Então, nesse primeiro ponto que nós aprendemos com eles, é que não devemos guardar os problemas. Devemos levar esse problema imediatamente a uma solução, ao fim. Não houve acusação de ninguém, não houve mal-estar. Eles agiram com sabedoria, com amor e atacaram o problema. Nós temos este problema. Como vamos resolver? Em segundo lugar, tem que surgir ideias para resolver o problema. Eles instruíram a igreja no caminho da solução. É o que vemos nos versos 3 e 4. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Vão gastar algum tempo procurando essas pessoas. Essa foi a instrução dele. Enquanto isso, eles estariam estudando a palavra e se dedicando à oração. E a igreja começou então a trabalhar. Houve humildade, houve habilidade, houve amor, e envolveram toda a igreja. E a igreja, em harmonia e alegria, começaram a trabalhar. E a primeira parte do versículo 5, nós lemos: e este parecer contentou toda a igreja. Já começaram a resolver o problema, já acabou com a murmuração, porque já havia alegria. Vamos resolver o problema. E nós vamos para a terceira atitude para resolver o problema. Respeitaram a soberania da igreja. Verso 5, parte B, e verso 6, eu leio. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estavam sob a orientação dos apóstolos, escolhendo este homem. Escolheram também Filipe e Prócoro, Nicanor e Timão e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. A igreja toda, respeitando, se reunindo, foram apresentando nomes. E estes homens, a primeira qualidade dele que vemos é que tinham que ser tirados do meio deles. Eram homens crentes. Escolhei dentre vós. Quem vai trabalhar na igreja? Tem que ser escolhido dentre vós. Nós temos um excelente guitarrista que toca no grupo de música lá naquela casa de show. Ele toca aqui na nossa igreja. Não serve, porque ele não é crente. Tem que ser crente para trabalhar para o Senhor. Tem que ser povo de Deus. Nós temos um palestrista muito bom para trazer uma palestra para nós sobre determinado assunto.
e ele é doutor nisso e naquilo, ele é crente, não serve. Tem que ser crente para trabalhar para o povo de Deus, para a igreja. Vão trazer outras soluções, nós queremos de Deus a solução. E eles escolheram, dentre eles, crentes. Em segundo lugar, de boa reputação. Tinham que ter bom nome. O bom nome do crente traz o bom nome para a igreja. Uma igreja de bom nome é feita de crentes de bons nomes. Tinham que ser espirituais. Tinham que ser cheios do Espírito Santo. Todos nós temos um Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é crente, não é salvo. A partir do momento que aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo. É o selo da nossa salvação. Mas não basta ter o Espírito Santo, é preciso ser cheio do Espírito Santo. É preciso buscar o enchimento do Espírito Santo sempre, a cada dia. Nós convivemos de maneira harmoniosa com Deus e vamos nos enchendo do Espírito Santo. É preciso ser espiritual. É preciso ser sábio. E eles olhavam para as pessoas ao escolherem, olhando as suas qualidades, dentre elas a sabedoria. Esse irmão é sábio. Sempre quando ele fala alguma coisa, notamos a sabedoria. E entre esses homens, eles tinham a sabedoria. Eram também pessoas consagradas. A palavra consagrado quer dizer separado. Pessoas separadas para o serviço do Senhor. Ser consagrado para o Senhor é colocar o Senhor em primeiro lugar para a vida. Consagrado para o ministério são pessoas que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas, sabe que Deus lhes acrescentará. É preciso, meus irmãos, que coloquemos em primeiro lugar as coisas do Senhor. Não deixar para o Senhor o resto, mas em primeiro lugar, trabalhar para o Senhor. E apresentaram esses homens, e os apóstolos aprovaram, e orando, impondo a mão sobre eles, os oficializou para o ministério, que mais tarde foi conhecido como os diáconos da igreja. Vou concluir lendo o verso 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Preste atenção agora. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Os sacerdotes, aqueles que perseguiram a Jesus, aqueles que perseguiram os apóstolos, aqueles que estavam perseguindo a igreja, agora começavam a se converter. Voltou a reinar a paz na igreja e a igreja voltou a crescer. Os problemas sempre vão existir. Precisamos aprender a resolver os problemas. Se na hora do problema entrarmos em conflitos e em atrito, nós vamos acabar com a igreja. Precisamos aprender que sempre vamos ter problema, mas quando passamos pelos problemas, nós ficamos mais fortes. Nós podemos juntos resolver o problema e vamos nos alegrar com a vitória. Que Deus nos abençoe. Assim como a igreja, depois daquele problema, ainda cresceu mais, inclusive sacerdotes obedecendo a fé, assim a nossa igreja também pode crescer. Estamos agora convivendo com o problema dessa separação, mas juntos estamos resolvendo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que nós possamos estar num só intento de agradar o Senhor, de servir ao Senhor. E os problemas vamos resolver junto, amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento de meditação na Tua Palavra. Abençoa a Tua Palavra, Pai. Ensina-nos a resolver os problemas e não ter medo do problema e nem nos desesperarmos diante dos problemas. Nós te agradecemos no nome de Jesus. O amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a direção do Espírito Santo seja sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém. Amém.